Olá, galera do canal Tempo na Web, que acompanha o canal Tempo na Web nas plataformas digitais. Aqui quem fala com vocês é o Dejaneiro de Oliveira. Eu estou chamando para mais um vídeo trazendo aqui a previsão para a região sudeste do Brasil para os próximos dias, através dos dados aqui do Ventusky, modelo europeu e CMWF. Começando pelo domingo, dia 18, a madrugada do domingo, a condição nas áreas de cinza aqui de tempo estável, sem condição para chuvas. E temos condição para chuvas fracas a moderadas sobre o centro, leste e nordeste do Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais, área central de Minas Gerais. Avançando aqui a manhã do domingo, condição para chuva fraca moderada aí sobre o leste e nordeste de Minas Gerais, chuvas fracas sobre o leste e norte do Espírito Santo. Avançando aqui à tarde do domingo, condição para chuvas fracas a moderadas sobre o leste e nordeste de Minas, centro, leste, norte e sul do Espírito Santo, sudoeste, estado de São Paulo, com alguma chuva fraca. Avançando aqui à noite do domingo, condição para chuvas fracas sobre o nordeste, estado de Minas, leste do Espírito Santo. Vamos aqui avançando agora para o dia 19, segunda-feira. Condição para chuvas fracas sobre o leste e nordeste de Minas, o centro, leste e norte do Espírito Santo. Avançando aqui para o dia 20, só voltar para o dia 19, até amanhã do dia 19. Então, para chuvas fracas sobre o leste e nordeste do estado de Minas, leste e norte do Espírito Santo. Avançando às 15 horas, alguma chuva fraca aí sobre o leste e norte do Espírito Santo, leste e nordeste de Minas. Avançando à noite do dia 19, tempo estável na região sem chuvas. Avançando aqui para o dia 20, às 3 horas, tempo estável sem condição de chuvas na região sudeste. Avançando aqui às 9 horas, condição para chuvas fracas aí sobre o norte e nordeste de Minas, litoral norte do Espírito Santo. Avançando à tarde do dia 20, condição para chuvas fracas sobre o leste e norte do Espírito Santo e nordeste de Minas. Avançando aqui à noite do dia 20 aí, condição para chuvas fracas sobre o nordeste de Minas. Vamos avançando aqui para o dia 21. A condição de chuvas fracas sobre o nordeste de Minas. Avançando aqui amanhã do dia 21, condição para chuvas fracas sobre o nordeste de Minas. E alguma chuva fraca moderada sobre o litoral leste e litoral sul de São Paulo. Avançando à tarde do dia 21, condição para chuvas fracas sobre o leste e sudeste do estado de São Paulo, centro-norte, Espírito Santo, leste e nordeste de Minas, com chuvas fracas a moderadas. Avançando aqui à noite do dia 21, condição para chuva fraca sobre o leste e sudeste do estado de São Paulo, e nordeste do estado de Minas. Vamos avançando para o dia 22. Condição para chuvas fracas sobre o leste e nordeste do estado de Minas, leste e sul de São Paulo. Avançando aqui às 9 horas. Alguma chuva fraca sobre o leste e nordeste de Minas Gerais, oeste do Espírito Santo. Avançando à tarde do dia 22. Então, para chuvas fracas sobre o leste e nordeste do estado de Minas, chuva fraca moderada no centro-sul do Espírito Santo e no leste e sudeste do estado de São Paulo. Avançando à noite do dia 22, alguma chuva fraca moderada sobre o leste do estado de Minas, norte do Espírito Santo, sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Leste do estado de São Paulo, chuva forte no sudeste do estado de São Paulo, onde divisa com o Paraná. Avançando para o dia 23, às 3 horas. Condição para chuvas fracas a moderadas sobre o leste e sudeste do estado de Minas. Chuvas moderadas a fortes sobre o leste e sudeste do estado de São Paulo. Avançando aqui às 9 horas, então para chuva fraca moderada sobre o leste e sudeste do estado de São Paulo, leste e nordeste de Minas. Avançando aqui a tarde do dia 23, a condição para chuvas fracas a moderadas
sobre o leste e nordeste, estado de Minas, centro, leste, norte, Espírito Santo. Alguns temporais no centro, sul e norte do Rio de Janeiro. Alguns temporais sobre o litoral leste e litoral sul de São Paulo. Avançando aqui à noite do dia 23, condição para chuvas moderadas ou fortes sobre o centro-sul do Espírito Santo, alguns temporais. Chuvas moderadas ou fortes sobre o centro-sul do Rio de Janeiro. E o leste e sudeste, estado de São Paulo. Hein? Avançando aqui para o último dia 24, às 3 horas. Então, para chuvas fracas ou moderadas sobre o leste e sudeste, estado de São Paulo, o centro-sul do Rio de Janeiro, o leste e sudeste de Minas, alguns temporais sobre o litoral leste, litoral sul do Espírito Santo e litoral norte do Espírito Santo. Avançando aqui às 9 horas, a condição para chuvas moderadas ou fortes sobre o litoral de São Paulo, grande parte do Rio de Janeiro, sudeste de Minas, sul do Espírito Santo e norte do Espírito Santo. Avançando aqui à tarde do dia 24, então para chuvas fracas ou moderadas sobre o litoral leste e litoral sul de São Paulo, chuvas fracas ou moderadas em todo o Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no sudeste, leste e nordeste de Minas. Avançando aqui às 9 horas da noite, 21 horas, condição para chuvas fracas ou moderadas sobre o litoral leste e litoral sul de São Paulo, vários pontos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Chuvas fracas ou moderadas na faixa sudeste, leste e nordeste de Minas Gerais. Beleza? Essa foi aqui mais uma atualização do tempo para os próximos dias sobre a região sudeste do Brasil. Peço a todos que acompanhem o canal, que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito do canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas aí possam ficar informadas sobre as condições do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.